Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Papo Sebrae. E hoje nós vamos abordar o ALI, o Programa dos Agentes Locais de Inovação. Na verdade, a gente vai fazer um balanço, eu já adianto que são números que saltam aos olhos e que valem a pena ser destacados. Quem vai nos ajudar a contar um pouquinho essa história dos agentes locais de inovação é a Jéssica Favieiro, analista aqui do Sebrae, gestora do ALI Produtividade, e a Tainá Amorim, que vivencia essa realidade. Ela é uma das agentes locais de inovação. Agradeço ambas as presenças. Vamos começar com você, Jéssica, porque eu tenho números aqui que vale a pena serem destacados para quem está nos acompanhando. Por exemplo, nós estamos falando, pessoal, do ciclo 2022 a 2024. Foram mais de 3 mil empresas atendidas e 3 milhões de reais investidos no programa. Está valendo a pena? Já está consolidado? Muito. E o programa em si é muito consolidado, né? Já são mais de 16 anos de estrada, melhorias contínuas do processo e muitos resultados positivos. A nível de DF, nossa média de produtividade é 25% de aumento e 12% de aumento de faturamento. E a gente está falando de uma metodologia aplicada entre 4 e 6 meses dentro das empresas. Então, são metodologias ágeis que geram esse tipo, né, de resultado em tão pouco tempo. É muito bacana. Vale a pena repetir, né? O agente local de inovação, né, ele entra dentro da empresa, passa um período de 4 a 6 meses, e aí o empresário que solicita, né, esse apoio do Sebrae tem que estar aberto a críticas construtivas, tem que estar aberto a olhar coisas que não estão funcionando, porque o agente local de inovação, a agente local de inovação, super profissional, não vai falar só o que o empresário quer ouvir, não, né? Muito pelo contrário, né? E aí, você tem um aumento médio de 25% na produtividade da empresa e um crescimento em média de 12% no faturamento. Deixa eu começar a conversar com a Tainá Amorim. Tainá, o que vocês fazem? Eu não vou falar que é mágica, tem muita ciência, tem muita técnica, mas para chegar a esses resultados? Tem muita aplicação, dedicação. Ações que a gente propõe para o empresário, mas a gente consegue ser pautado pela metodologia do programa e a gente consegue fazer um diagnóstico inicial da empresa através de uma ferramenta que o programa nos fornece, que é o nosso radar. E a partir desse caminho, desse mapeamento que a gente consegue encontrar, a gente trabalha as aplicações necessárias para aumentar a produtividade através de ações inovadoras. Então, a gente consegue visualizar aquilo que muitas vezes o empresário não está vendo e trabalhar de uma forma bem assertiva aquilo que ele precisa melhorar. É interessante, né? Porque às vezes você está tão envolvido no dia a dia da empresa, você acaba sendo engolido. Nós estamos falando de micro e pequenos empresas. Muitas vezes, o camarada ou a gestora bate o escanteio e vai correr para cabecear. A empresa pequena, o acúmulo de funções. Né? Recentemente, nós conversamos com um empresário que fabrica até remos aqui no DF, ele só tem um funcionário. Né? Ele faz tudo, mas admite que, do ponto de vista de planejamento financeiro, ele deixa muito a desejar. E muitas vezes a gente consegue extrair dele o que está guardado, internalizado, e ele não sabe, não consegue colocar em prática. Então ele tem muitas ideias, muitos projetos, mas ele não sabe qual caminho seguir. E a gente possui ferramentas que dá para auxiliar, não, vamos por aqui, a gente pode implantar nesse formato, vamos testar desse jeito. E a gente consegue trabalhar inovações que antes ele não imaginava que dava para poder estruturar e trazer melhorias para a empresa dele. Eu vou fazer uma pergunta agora que serve para ambas. Vocês chegam a prometer, gente, com isso aqui nós vamos chegar a um aumento de 25% de produtividade, ou um crescimento de 12% no faturamento da empresa, ou são consequências naturais de uma mudança naquilo que está afetando mais a empresa no momento? São consequências naturais, porque a gente explica que o objetivo do programa é o aumento da produtividade. E eu, por exemplo, sempre deixo claro, a gente vai buscar ações que vão proporcionar pelo menos uma melhoria. Isso a gente sabe que vai ter, contanto que ele faça a aplicação que a gente está direcionando. Tem que fazer a parte dele. Vai sentar no sofazão lá e ficar só olhando. É importante ele pegar aquela ação e desenvolver do jeitinho que a gente está direcionando. A gente faz uma construção em conjunto. Não é um direcionamento unilateral, é uma construção em conjunto. Então, eu sempre explico, o nosso objetivo é aumentar a produtividade.
Não dá para fazer uma promessa do que a gente vai conseguir né, de ganho, mas a gente consegue uma melhoria com Estevam, assim, a gente não garante nada. A gente tem as provas sociais, né? As empresas são 16 anos, então olha a quantidade de empresas que já passaram pelo programa, que tiveram resultados super efetivos. Mais de 3 mil empresas atendidas. Só aqui a Só nível aqui, DF de 2022 para cá. Então, aí você imagina assim, não garantimos, mas nós temos como provar que é possível sim. E como a Tainá falou, tem a nossa parte, a parte do empresário, né? E assim, dá muito certo, só que o que eu acho que a grande questão da metodologia é que por mais que nós trabalhamos com metodologias ágeis, já estruturadas, é algo personalizado. Então, vai de acordo com a necessidade do cliente. Nós temos, lógico, os nossos, no nosso portfólio já um banco de protótipos, mas é muito de acordo com o que ele precisa, né? Então, fora a questão do histórico que já possuímos de cases de sucesso, também tem o formato que predispõe ele a, beleza, essa aqui é a minha realidade, foi aplicado o radar, consigo ver agora, como se fosse um clínico geral, né, Isso. Tá, agora eu tô vendo tudo aqui, eu vou te receitar esses pontos e a gente vai caminhar junto. Então, mas geralmente quando ele procura o Sebrae, ele já apresenta uma demanda ao que o está incomodando ou não? Eles sempre têm uma dor, eles já trazem uma dor. O nosso papel, até mesmo enquanto agente, é mostrar para eles se aquela dor realmente é efetiva e às vezes achar até mesmo a raiz do problema. Às vezes ele nem sabe que aquele problema tem uma raiz mais profunda que a gente pode trabalhar de uma forma até diferenciada. Ele vai ter ganhos até maiores, ele vai conseguir uma projeção maior de melhoria daquilo que ele tem em corredor. Então ele normalmente vai ter uma dor, mas esse diagnóstico ele nos permite trabalhar de uma forma mais ampla, que às vezes o que ele vê é muito a consequência de algo que ele não tratou. E aí vai olhar na prática, não, peraí, tem uma causa raiz que a gente precisa tratar antes. Então, assim, é muito bacana, é um programa muito dinâmico. E tem uma parte também que eu acho fundamental, que a gente estava até conversando antes. O programa, ele tem também as etapas coletivas. Então, dá a oportunidade para o empresário conviver e trocar experiência com outros empresários. Excelente. E aqui em Brasília, a gente tem muito esse viés de profissional bem-sucedido, geralmente é servidor público. Sim. O empresário ele se sente muito sozinho, muito solitário. Quando ele se vê no programa que tem facilitadores, agentes de inovação, para pegar na mão junto, né, e desenvolver algo que proporcione um resultado melhor para ele, e ainda está dentro de um ecossistema de inovação, com outras pessoas entendendo que, nossa, essa dor também é minha, eu também passo por esse desafio. Você acaba aprendendo com outras experiências. É muito bacana. Realmente é bem efetivo. Tá? Eu estou com outros números aqui, jornalista dando números, né? Isso aqui é um prato feito. Porque, ó, de 2022 a 2024 a gente prossegue 21 mil postos de trabalho gerados com uma média de 7 colaboradores por empresa. 63 mil pessoas impactadas indiretamente, considerando as famílias. Como que vocês chegaram a esses números? É impressionante, né? Porque você conseguiu enfrentar o problema da empresa e acabou fazendo com que ele contratasse mais, a empresa acabou crescendo. Porque como a gente usa na mensuração a produtividade, então a gente consegue ver a quantidade de funcionários e aí tem a estatística, né, das famílias abarcadas por isso. Então, assim, eu acredito que nosso trabalho é o melhor do mundo, porque o propósito é realmente incentivar os empreendedores. E aí a gente está incentivando a economia local, famílias, então é muito bacana. É uma curiosidade. Eu estava dando uma olhadinha em algumas empresas que eu atendi no comecinho dessa edição do projeto, e a gente iniciou o projeto com um determinado faturamento. E a gente faz o retorno para ver o aumento da produtividade. A gente teve um aumento de produtividade de 70%. E dentro desse aumento de produtividade, eu pude observar que a produtividade aumentou porque o faturamento aumentou. E aí o número de colaboradores precisou aumentar, porque a demanda da empresa aumentou. Então, nesse período de 4 meses, o número de colaboradores dobrou,
porque aumentou a produtividade. Então, a gente consegue até justificar de uma forma bem prática que esse nosso trabalho fez com que o empresário avançasse a ponto de crescer a empresa dele, estrutura de funcionários, colaboradores, faturamento e, assim, aquele nosso número inicial, a produtividade. Agora, é impressionante porque de 4 a 6 meses vocês conseguem dar esse impulso e já colherem resultados. Sim. É impressionante, isso impressiona. Nós somos Convenhamos, 6 apaixonados, meses né? voam. Eu sou suspeita, porque eu já estive nesse lugar de agente há 10 anos Já atrás. foi agente já local de fui, inovação. E hoje me vejo gestora e, assim, o projeto está cada vez mais interessante e de acordo com realmente a missão do Sebrae, que é apoiar, né, o pequeno empreendedor. Então, é muito legal ver essa caminhada e a gente tem tantos resultados positivos. O que é preciso para ser um bom agente local de inovação? Uma pergunta para as duas, começando com você. Eu acho que o principal que eu consigo perceber é a gente ter uma escutativa. Isso é muito importante porque, como a Jéssica falou, o empresário muitas vezes tem uma jornada solitária. E se a gente... Saber ouvir. Exatamente, saber ouvir, ter uma escutativa muito importante. A gente precisa ter uma compreensão daquilo que ele está vivenciando. Eu acho que isso é até mais importante do que somente as técnicas que a gente vai utilizar, porque isso a gente consegue ao longo da jornada. Mas o nosso primeiro encontro, para mim, ele é o fundamental, porque é o momento onde a gente gera uma conexão, agente local de inovação e empresário. E essa conexão ela vai permear pelos próximos 4, 6 meses. Então, esse ponto é muito importante. Trabalhar essa escutativa, essa compreensão do que ele está vivenciando, porque a gente precisa ser parceiro do empresário. E presumo por parte do empresário maturidade e até uma certa humildade. Sim. Que vai reconhecer que erros estão acontecendo. Sim. O que precisa para ser um... Você já foi um agente local de inovação. Sim. Então... Olha, você falou tudo. Para mim, um dos principais atributos mesmo do programa é essa palavra, conexão. É conectar. Conectar realidades, conectar conhecimentos, porque nós não estamos lá para falar o que é certo e o que é errado. Ninguém vai conhecer melhor a empresa do que o próprio empresário. Isso não existe. Ele tem uma visão, por mais que ele esteja na operação, ele vai ter uma visão do negócio dele que é mais real do que qualquer especialista. E se a gente chegar com esse olhar de não estou aqui para resolver as coisas, não vai dar certo. Então é se conectar, ter empatia, entender a realidade dele, entender as dores dele e que a dinâmica que ele vive ali, às vezes é sufocante. Então, quando a gente fala de inovação, às vezes os empresários até se assustam, né, Tainá? Meu Deus, algo inovação milionário. Tecnológica. Não, são pequenas ações, pequenas coisas simples, práticas, que tem aderência ao mercado. Então, o que eu posso fazer dentro de uma empresa que vá de acordo com a necessidade dela, que vá ter impacto no mercado, ele vai vender mais, ele vai reduzir os custos, vai melhorar a satisfação e, de alguma forma, aumenta o faturamento e a produtividade. Então, assim, não tem receita de bolo, mas tem muita história e muita força de vontade. E é de graça, né? Subsidiado. Nunca falo que é de graça. Mas assim, Porque pro empresário não tem que arcar com nenhum custo, mas é um valor investido do Sebrae. Vamos resgatar aqui, ó. 3 milhões de reais investidos no programa de 2022 a 2024. E aí, para você investir um valor desse, você tem que justificar. Claro. Então, realmente, são resultados muito efetivos, né? Para estar 16 anos na praça, com esses valores investidos, já tá tem que fazer a diferença. E para o empresário que está nos acompanhando, se interessou, como que chega até vocês? Há uma lista de inscrição? Como é que é feito isso? Nós temos um portal, mas também pelo 0800 do Sebrae, tá? E aí tem a lista de exclusividade, assim, é uma lista de intenção, porque como o nosso viés agora está para indústrias, nós estamos dando prioridade para as indústrias, tá? Até pela neoindustrialização do Brasil, e também atendemos comércio e serviço. Aí vai para uma lista de intenção, e aí à medida que vai surgindo vaga, nós vamos resgatando e um agente local entra em contato. Vale a pena, gente. Com essas participações a gente agradece. Tainá, obrigado, sucesso, parabéns. Algum recadinho que queira deixar? Eu quero deixar, assim, primeiramente, a minha gratidão ao projeto, que foi um divisor de águas na minha vida enquanto profissional. Saber que eu fui impactada pelo programa, assim como o programa
traz esse impacto positivo para os empresários é muito importante. Então, assim, a minha gratidão ao Sebrae, ao projeto e por tudo que eu consegui construir na minha vida profissional, pessoal e junto com quem esteve comigo nessa caminhada. Valeu, parabéns. Para fechar com chave de ouro, Jéssica, aproveite para deixar um recadinho. Bom, o meu recado é o seguinte, pessoal. O ALI, o Programa Agências Locais de Inovação, nós sabemos que realmente podemos ajudar a transformar a sua realidade. E aí, através do nosso propósito de produtividade e faturamento. Estamos à disposição, podem entrar em contato e a casa é nossa. A casa é sua! Abraço, pessoal. Até semana que vem com mais um Papo Sebrae. Tchau, tchau.